Bíblia narrada com oração. Gênesis 23. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu Senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrar a sua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, ta dou, sepulta tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efrom aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 siclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 siclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Me lembrei aqui agora de quando Davi cometeu um erro diante de Deus, fazendo o censo do exército para ir para uma batalha, e por isso veio um mal sobre Israel. E ele tinha que fazer um sacrifício para que aquela praga sobre o povo cessasse.
e ele queria fazer uma oferta para Deus, ele queria comprar o local para poder sacrificar a Deus. No entanto, o dono do local queria dar para Davi, mas Davi queria pagar o devido preço, porque ele entendia que para Deus tem que ser pago o preço, tem que se fazer o melhor. E a mesma coisa ocorreu nessa passagem com relação ao sepultamento de Sara, esposa de Abraão. Esse homem queria dar para Abraão o terreno, queria dar para ele aquele sepulcro, mas Abraão quis pagar o devido preço para honrar a memória da sua esposa, para sepultá-la ali, e assim ele fez. Nós precisamos aprender a honrar os vivos e até mesmo os que partirem para a eternidade. Esses dias, um pastor que eu nem conhecia comprou algo que nós estávamos vendendo para fazer uma mudança da igreja de uma cidade para outra e que a gente não poderia transportar para a gente comprar novamente na outra cidade. E esse pastor me disse que pagaria o preço como se fossem aquelas cadeiras, que era o que eu estava vendendo, de plástico, novas, como se fosse comprado na loja. E numa conversa ele me disse isso, que ele aprendeu que para Deus tudo tem que ser assim. Tem que ser feito o melhor, a melhor oferta. Pai, no nome de Jesus eu te peço, nos ensina isso, que no dia a dia, Espírito Santo, a gente tem ouvidos para lhe ouvir, para poder fazer tudo dentro do melhor que pudermos fazer para as pessoas, para servir o próximo, para servir a Ti. Que tudo que a gente vier a fazer para Ti seja o melhor e também para honrar os nossos, os vivos e até mesmo aqueles que partirem como Abraão fez. Amém. Se não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva aqui abaixo, é de graça. Ative o sininho para ser avisado das próximas Bíblias narradas com oração e dos vídeos aqui no canal e também dos filmes que nós estamos lançando agora. E dá o joinha também para essa palavra preciosa chegar para mais pessoas e não se esqueça, coloque para as crianças ouvirem, para poder ensinar a sua criança o caminho que ela deve andar. Divulgue em suas redes sociais, compartilha, para a gente propagar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Deus abençoe os que creem.